Capítulo 2. Sobre o princípio das ações. Uma vez começada a batalha, ainda que estejas ganhando, se continuar por muito tempo, desanimará as tuas tropas e embotará a tua espada. Se estás sitiando uma cidade, esgotar as tuas forças. Se mantens teu exército durante muito tempo em campanha, teus mantimentos se esgotarão. As armas são instrumentos de má sorte, empregá-las por muito tempo produzirá calamidades. Como se tem dito, os que a ferro matam, a ferro morrem. Quando tuas tropas estão desanimadas, tua espada é embotada, esgotadas estão tuas forças e teus mantimentos são escassos, até os teus se aproveitarão de tua debilidade para sublevar-se. Então, ainda que tenhas conselheiros sábios, ao final não poderás fazer que as coisas saiam bem. Por causa disso, tem-se ouvido falar de operações militares que são torpes e repentinas, porém nunca se viu nenhum especialista na arte da guerra que mantivesse a campanha por muito tempo. Nunca é benéfico para um país deixar que uma operação militar se prolongue por muito tempo. Como se diz comumente, seja rápido como o trovão que retumba antes de que tenhas podido tapar os ouvidos, veloz como o relâmpago que brilha antes de haver podido piscar. Portanto, os que não são totalmente conscientes da desvantagem de servir-se das armas não podem ser totalmente conscientes das vantagens de utilizá-las. Os que utilizam os meios militares com perícia não ativam suas tropas duas vezes, nem proporcionam alimentos em 3 ocasiões, com o mesmo objetivo. Isto quer dizer que não se deve mobilizar ao povo mais de uma vez por campanha, e que imediatamente depois de alcançar a vitória não se deve regressar ao próprio país para fazer uma segunda mobilização. A princípio isto significa proporcionar alimentos, para as próprias tropas, porém depois se tiram os alimentos ao inimigo. Se ao invés de tomar os mantimentos e armas de teu próprio país, retirares do teu inimigo, estarás bem abastecido de armas e provisões. Quando um país empobrece por causa das operações militares, isso se deve ao transporte de provisões de um lugar distante. Se as transportas desde um lugar distante, o povo empobrecerá. Os que habitam próximo de onde está o exército podem vender suas colheitas a preços elevados, porém se acaba deste modo o bem-estar da maioria da população. Quando se transportam as provisões muito longe, ocorre ruína por causa do alto custo. Nos mercados próximos ao exército, os preços das mercadorias aumentam. Portanto, as longas campanhas militares constituem uma ferida para o país. Quando se esgotam os recursos, os impostos se arrecadam sob pressão. Quando o poder e os recursos se tenham esgotado, arruina-se o próprio país. O povo é privado de grande parte de seus produtos, enquanto os gastos do governo para armamento se elevam. Os habitantes constituem base de um país, os alimentos são a felicidade do povo. O príncipe deve respeitar este fato e ser sóbrio e austero em seus gastos públicos. Em consequência, um general inteligente luta por desprover o inimigo de seus alimentos. Cada porção de alimentos tomados ao inimigo equivale a 20 que te forneces a ti mesmo. Assim, pois, o que arrasa o inimigo é a imprudência e a motivação dos teus em fazer desaparecer os benefícios dos adversários. Quando recompensas teus homens com os benefícios que ostentavam os adversários, eles lutarão com iniciativa própria, e assim poderás tomar o poder e a influência que tinha o inimigo. É por isto que se diz que onde há grandes recompensas há homens valentes. Por conseguinte, em batalha de carros, recompensa primeiro o que tomar ao menos 10 carros. Se recompensas a todo mundo, não haverá suficiente para todos. Assim, pois, oferece uma recompensa a um soldado para animar a todos os demais. Troca suas cores, dos soldados inimigos feitos prisioneiros, utilize-os misturados aos teus. Trata bem os soldados e presta-lhes atenção. Os soldados prisioneiros devem ser bem tratados, para conseguir que no futuro lutem para ti. A isto se chama vencer o adversário e incrementar por acréscimo em tuas próprias forças. Se utilizas o inimigo para derrotar o inimigo, serás poderoso em qualquer lugar aonde fores. Assim, pois, o mais importante em uma operação militar é a vitória e não a persistência. Esta última não é benéfica. Um exército é como o fogo, se não o apagas, se consumirá por si mesmo. Portanto, sabemos que o que está à cabeça do exército está a cargo das vidas dos habitantes e da segurança da nação. Sobre as proposições da vitória e a derrota.
Como regra geral, é melhor conservar um inimigo intacto que destruí-lo. Captura seus soldados para conquistá-los e domina seus chefes. Um general dizia: pratica as artes marciais, calcula a força de teus adversários, faz que percam seu ânimo e direção, de maneira que, ainda estando intacto o exército inimigo, fique imprestável. Isto é ganhar sem violência. Se destruíres o exército inimigo e matares seus generais, assaltas suas defesas disparando, reúnes uma multidão e usurpas um território, tudo isto é ganhar pela força. Por isto, os que ganham todas as batalhas não são realmente profissionais. Os que conseguem que se rendam impotentes os exércitos alheios sem lutar, são os melhores mestres do arte da guerra. Os guerreiros superiores atacam enquanto os inimigos estão projetando seus planos. Logo desfazem suas alianças. Por isso, um grande imperador dizia: o que luta pela vitória frente a espadas nuas não é um bom general. A pior tática é atacar uma cidade. Assediar, encurralar uma cidade só se leva a cabo como último recurso. Emprega não menos de 3 meses em preparar teus artefatos e outros 3 para coordenar os recursos para teu assedio. Nunca se deve atacar por cólera e com pressa. É aconselhável tomar-se tempo na planificação e coordenação do plano. Portanto, um verdadeiro mestre das artes marciais vence outras forças inimigas sem batalha, conquista outras cidades sem assediá-las e destrói outros exércitos sem empregar muito tempo. Um mestre experiente nas artes marciais desfaz os planos dos inimigos, estropia suas relações e alianças, corta os mantimentos ou bloqueia seu caminho, vencendo mediante estas táticas sem necessidade de lutar. É imprescindível lutar contra todas as fações inimigas para obter uma vitória completa, de maneira que seu exército não fique aquartelado e o benefício seja total. Esta é a lei do assédio estratégico. A vitória completa se produz quando o exército não luta, a cidade não é assediada, a destruição não se prolonga durante muito tempo, e em cada caso o inimigo é vencido pelo emprego da estratégia. Assim, pois, a regra da utilização da força é a seguinte: se tuas forças são 10 vezes superiores às do adversário, cerca-o; se são 5 vezes superiores, ataque-o; se são 2 vezes superiores, divide-o; se tuas forças são iguais em número, luta se te é possível. Se tuas forças são inferiores, mantenha-te continuamente em guarda, pois a menor falha te acarretaria as piores consequências. Trata de manter-te ao abrigo e evita o quanto possível um enfrentamento aberto com ele. A prudência e a firmeza de um pequeno número de pessoas podem chegar a cansar e a dominar inclusive numerosos exércitos. Este conselho se aplica nos casos em que todos os fatores são equivalentes. Se tuas forças estão em ordem enquanto que as do inimigo estão imersas no caos, se tu e tuas forças estão com ânimo e eles desmoralizados, então, mesmo que sejam mais numerosos, podes entrar em batalha. Se teus soldados, tuas forças, tua estratégia e teu valor são menores que as de teu adversário, então deves retirar-te e buscar uma saída. Em consequência, se o bando menor é obstinado, cai prisioneiro do bando maior. Isto quer dizer que se um pequeno exército não faz uma valoração adequada de seu poder e se atreve a se tornar inimigo de uma grande potência, por muito que sua defesa seja firme, inevitavelmente se converterá em conquistado. Se não podes ser forte, porém tampouco sabes ser débil, serás derrotado. Os generais são servidores do povo. Quando seu serviço é completo, o povo é forte. Quando seu serviço é defeituoso, o povo é débil. Assim, pois, existem 3 maneiras pelas quais um príncipe leva o exército ao desastre. Quando um príncipe, ignorando as ações, ordena avançar a seus exércitos ou retirar-se quando não devem fazê-lo, a isto se chama imobilizar o exército. Quando um príncipe ignora os assuntos militares, porém compartilha em pé de igualdade o mando do exército, os soldados acabam confusos. Quando o príncipe ignora como levar a cabo as manobras militares, porém compartilha por igual sua direção, os soldados estão vacilantes. Uma vez que os exércitos estão confusos e vacilantes, iniciam os problemas procedentes dos adversários. A isto se chama perder a vitória por transtornar o aspecto militar. Se tentas utilizar os métodos de um governo civil para dirigir uma operação militar, a operação será confusa.
triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando não, sabem discernir quando utilizar muitas ou poucas tropas, possuem tropas cujas categorias superiores e inferiores têm o mesmo objetivo, enfrentam com preparativos os inimigos desprevenidos, têm generais competentes e não limitados por seus governos civis. Estas 5 são as maneiras de conhecer o futuro vencedor. Falar que o príncipe seja o que dá as ordens em tudo é como o general solicitar permissão ao príncipe para poder apagar um fogo. Quando for autorizado, já não restam senão cinzas. Se conheces os demais e te conheces a ti mesmo, nem em 100 batalhas correrás perigo. Se não conheces os demais, porém te conheces a ti mesmo, perderás uma batalha e ganharás outra. Se não conheces aos demais nem te conheces a ti mesmo, correrás perigo em cada batalha. Obrigado por assistir o vídeo. Se está gostando desse audiolivro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Também compartilhe com alguém que vai gostar desse livro. Clique aqui para escutar o próximo.